Olá, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Segurança Empresarial na Prática, o podcast da ICTS Security. Eu sou o Anderson, diretor de negócios da ICTS. Hoje a gente vai falar de um tema mega importante, que é como, na prática, tornar a área de segurança mais estratégica e mais reconhecida dentro da empresa. E para falar de um tema tão bacana e tão estratégico como esse, a gente está convidando nada mais, nada menos que um dos expoentes aqui da nossa área no Brasil, Diego Serpa, Head de Security da Colgate. Diego, seja muito bem-vindo. E para começar o nosso bate-papo, você poderia compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Como que a gente estava conversando mais cedo aqui nos bastidores, como que o Diego chegou até aqui? Bem, bacana, bacana. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pela recepção. Não só a você, Anderson, né? Te dar a mão aqui, mas também a todo o time da ICTS, a toda a produção aqui, toda essa galera que está assistindo a gente aqui, ao vivo, né? Para mim é um prazer sempre participar, acho muito importante esses podcasts, porque além de fomentar a área da segurança, particularmente, é uma oportunidade para mim, né? Essa exposição, ela é importante, acho que para todo gestor, para todo profissional da área. E já engatando na pergunta que você fez, né? Eu dependi muito disso na minha carreira. Dependi muito de exposições e oportunidades que outras pessoas, outros amigos me deram. A minha paixão por segurança começou nas Forças Armadas, né? Eu fiz o NPOR, o curso de oficiais temporários, lá no 2º BIL. Diferente de você, eu fiz uma boa escolha. Eu sou de infantaria, brincadeira ao meu... Eu sou de artilharia. Mas começou por lá, minha paixão pela segurança começou ali. Depois eu trabalhei como instrutor em academia de formação de vigilante. Eu ainda estava com aquele vigor, né, de militar, de instrutor, de instrução. Então, comecei como instrutor de academia de formação de vigilantes, lá em Santos mesmo. E dali para frente eu trabalhei tanto na prestação de serviço, como em consultoria também. Agora sou tomador de serviço, né, estou como tomador de serviço, mas passei por grandes empresas e eu sou grato a todas elas. Passei pelo Grupo GPS, trabalhei no Porto, trabalhei no Clube da Segurança também, pelo Grupo GPS. Trabalhei na Pinkerton com consultoria de segurança e investigações de fraudes corporativas. Passei por Hospital, Beneficência Portuguesa, Coca-Cola FENSA, que foi uma grande escola ali, junto com vários outros irmãos e amigos aí da segurança que também passaram por lá. Com eles eu aprendi muita coisa. Trabalhei na PepsiCo do Brasil, minha primeira experiência como um gerente já com um nível maior já de maturidade, né, com mais responsabilidade, e agora liderando a segurança Brasil na Colgate-Palmolive, que está sendo uma experiência fantástica para mim, assim, desde da minha integração, da minha inclusão entre outras áreas de negócio, até mesmo o meu time de segurança que eu tive a oportunidade de criar praticamente desde o começo, né? Porque eu assumi essa posição, o antigo gestor, o time todo se aposentou. Então eu tive a oportunidade de recriar um time lá. Muito. Mas muito bom também, muito gostoso. E uma coisa que é bacana, que a gente percebe, né, na nossa área como um todo, que até com a questão dos cursos de formação, você trouxe a questão da vigilância, né, de ter sido instrutor, mas teve a questão das universidades, do curso de gestão de segurança, da área se tornar cada vez mais estratégica. E aí você pode falar um pouquinho assim, o quanto que é importante essa visão estratégica hoje para o gestor de segurança, né, para um desafio como o seu, por exemplo? Claro, eu acho importante essa colocação, né? A gente se olhar e a gente se encarar como profissionais técnicos e estratégicos dentro do negócio. Porque o negócio ele não sobrevive apenas das áreas principais, ele precisa das atividades de suporte. Né? Quando a gente olha ali para uma cadeia de valor, a gente tem as atividades principais, né, que é logística de entrada, de saída, operações, pós-venda, mas a gente tem as áreas também de suporte, que está o RH, financeiro, e a gente se encaixa ali também como área suporte para prover para o negócio
a performance do negócio. Mas a gente precisa enxergar isso e internalizar também a importância de cada vértice dentro da segurança, né? A gente, às vezes, trabalha nos 5 vértices ou mais vértices da segurança: prevenção de perda, gerenciamento de risco, segurança patrimonial, proteção de executivos. Mas por que você faz isso? Né? Onde você quer chegar quando você transporta um executivo, quando você vai buscar um executivo que está vindo visitar uma operação? Por que você executa esse trabalho? Para proteger a vida dele. Não é só isso. Tem mais coisa. Sim. Então, quando a gente começa a entender e conversar dessa maneira na mesa de decisão, a empresa consegue perceber que a gente é muito mais relevante do que aquele termo que o Neves gosta de falar, e eu copio dele, que é: a segurança não é guns, guards and gates, né? Não é só armas, vigilantes e portões. A gente está muito além disso. Mas a gente precisa entender que o seu trabalho ele faz sentido dentro daquela atividade para qual resultado, né? Então, isso vem melhorando, eu entendo que as coisas estão melhorando, a gente está saindo cada vez mais do techniquez, daquelas metodologias muito pesadas, daquela utopia de realização, e eu vejo que a gente está indo mais para um papel de entregas, entendeu? Entregas palpáveis, tangíveis. Eu acho que o ponto é como que a área de segurança pode se conectar às outras áreas de negócio e potencializar a entrega da empresa. Perfeito. Porque eu, por exemplo, eu peguei um tempo que se discutia muito. Você não é atividade fim, você é atividade meio. Mas, ora, se não tem segurança, você não produz, amigão. Uhum. Então, é importante você trazer isso na sua fala, e é importante que, né, a gente fala muito aqui em legado, né, o legado que a gente vai deixar para gerações futuras. A área vem se desenvolvendo, a área vem evoluindo, mas a gente percebe que alguns colegas, alguns gestores ainda têm essa dificuldade de ter essa visão mais estratégica, mais holística, mais cross mesmo da área de segurança, né? Muitas vezes eu comparo a gente, alguns pensamentos que a gente tinha lá atrás, como uma área, por exemplo, de segurança do trabalho. A gente era o chato que não podia fazer nada porque tinha risco. E hoje é o contrário. O mindset tem que ser: olha, eu vou viabilizar o negócio, mesmo com esse risco, mas eu vou adotar essas medidas aqui de mitigação de risco. Eu falo o seguinte: nós de segurança não estamos... A gente está trabalhando, não é para falar não. É para encontrar a maneira segura de como isso pode ser feito. Porque falar não é muito fácil. Sim. Só que você também cria muita inimizades, você cria bloqueio na operação. Por exemplo, eu trabalhei na Coca-Cola FEMSA, que era uma empresa de produção e distribuição de bebidas. A gente tinha procedimento na saída de caminhões. Mas o objetivo da empresa é vender bebida. É expansão de negócio. Expansão de negócio. Não era bloquear caminhão na saída. Fazia parte de uma atividade, mas como que eu viabilizo fluidez no meu processo? Como tenho um olhar mais preciso para isso? Aquilo que for segregado por uma identificação de inconsistência, como que eu acelero a comunicação para resolver aquilo e o caminhão está rápido na rua, entregando e chegando no meu cliente? Então é muito fácil você falar não e ficar fazendo aquilo todo santo dia, né? Logística tem muito disso, não. Vou bloquear a área porque é uma área de risco, mas aí eu não entreguei, eu afetei o SLA de entrega com o cliente, e a empresa no final do dia deixou de vender mais. Exato. E sabe o que eu sinto? Apesar de eu ter comentado aqui que a gente está saindo daquela densidade da metodologia indo para a prática, para muita gente falta um pouco de literatura também. Sim. Porque é dali que a gente tira ideias. A ideia ela não é divina. Até melhora o que está na literatura, né? Até melhora. A ciência é isso, né? Você pega algo que foi feito lá atrás, que alguém teve a sacada, você atua de forma prática e você vai melhorar aquilo. Como que você transfere e adapta para o teu cenário, né? Sim. Então, a literatura, é fundamental você fazer leitura da literatura, entender a atmosfera de hoje, como que funciona o ecossistema hoje, para você trazer. A ideia não é divina, ela vem a partir de algo que você uma vez viu e você se inspirou por algum gatilho que você teve ali, né? Então, falta um pouco. Às vezes a pessoa... Ela até estuda muito, conhece muito a fundo, mas não coloca em prática. Mas não põe em prática. Só pensa em fazer melhor aquele sistema muito modesto demais até, né? E a gente precisa ter coragem. Você tocou num assunto que, quando você começou dando aula em escolas de formação de vigilância. E é um passado assim, muito parecido com o meu. E ali a gente aprende demais, porque você mergulha em toda aquela parte de legislação de segurança privada,
e você vai lidar com quem está na ponta, que é o vigilante. Sim. E a gente começa a entender as realidades, né? E nem tudo aquilo que está na literatura é o que acontece na prática. É o caso que você trouxe aqui agora. É verdade. Na prática, a teoria é diferente, né? Totalmente Na diferente. prática, a teoria é diferente. E o engraçado é que eu estava conversando mais cedo com um colega e a gente falando dessa dificuldade, por exemplo, que os cursos universitários têm essa dificuldade de interagir com o mercado corporativo. Por quê? Porque o professor é só acadêmico, não é um gerente de segurança, por exemplo, como o Diego, que tem experiência, que tem a doutrina, que tem a literatura, e isso faz diferença. E quando você leva isso para dentro da empresa também, a gente está falando de ter a visão estratégica, de ter a visão do negócio, mas tem um outro tema aqui que o gestor tem que se relacionar muito bem com as outras áreas. Ele tem que buscar essa sinergia, né? Uhum. Então, assim, vamos explorar um pouquinho esse tema da sinergia dentro ali do teu dia a dia como gestor de segurança. Como é que isso acontece? Como é que você faz isso acontecer? Acho que isso é bacana, né? Não, legal. E é um ponto importante. Eu demorei para virar essa chave. Justamente porque lá, quando a gente é acadêmico, a gente está entendendo que a segurança é o pilar mais importante de tudo e está à frente de qualquer outras coisas. E aí, quando a gente vai aplicar na prática, a gente vê algumas frustrações. Sim. E a gente cria até alguns inimigos. Não o nosso, mas a gente acaba se tornando inimigo para outras pessoas que parece que a gente está indo contra o negócio, né? A gente vai trabalhar, não é para fazer amigo, mas também não é para fazer inimigo, né? Então a gente procura se relacionar da forma mais leve possível. Esse é o caminho, né? E isso eu cheguei numa conclusão depois de errar muito e me frustrar demais com os meus comportamentos, né? E eu via que às vezes o time espelhava aquilo que eu estava reproduzindo e não era legal. Então a área cada vez mais ela era repelida, cada vez mais a área era afastada do business, né? E hoje, o que eu percebo? Que a gestão colaborativa, ela é fundamental para que tudo dê certo, para que a engrenagem rode muito bem, para que você tenha espaço na mesa de decisão. Então, não é uma democracia o que você faz. Isso não vai funcionar. Botar para todo mundo votar o que segurança tem que fazer. Não é uma democracia, mas é algo colaborativo. Então, você trazer outras áreas para darem sugestões ou para reclamarem do teu processo é fundamental. Porque a partir dali você consegue melhorar o teu processo com as dores de quem está usufruindo do teu processo. Então, é muito importante que outras áreas reclamem, né, no bom sentido da palavra, né, tragam ideias de como aquilo, poxa, não está tão legal para o processo dele, dê alguma sugestão, porque certo ou não, todo mundo é um pouco especialista em segurança. Eu gosto de falar isso. Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo sabe um pouquinho de segurança. Todo mundo sabe um pouquinho de segurança. Cara, você sai da sua casa, você fecha a porta com a chave. Pois é. Por quê? Por que você fecha a janela da sua casa? Então, todo mundo tem condição de dar um pitaco. Se aquilo vai ser utilizado ou se vai ser melhorado porque você é o especialista, é uma outra coisa, você não pode ignorar. Então é importante ter uma gestão colaborativa, porque se você permite que alguém fale do teu processo, automaticamente você já constrange a pessoa de ela te proibir de você entrar no processo dela. E aí começa uma troca franca, né? Você é chamado para dar sugestões de assuntos que você talvez nunca tenha estudado na faculdade, cara. Mas você tá ali porque você, poxa, aquele cara tem uma percepção colaborativa, ele enxerga também outras funções, outras etapas dentro da cadeia que talvez eu não enxergue. Ele está lá na ponta. Esse ponto que você trouxe é interessantíssimo, porque a gente fala muito em percepção de risco. E quando a gente traz outras áreas para o mundo da segurança, a gente aumenta a percepção de risco dessas outras áreas. E elas nos convidam a participar do seu processo porque eles entendem que a gente tem uma percepção de risco mais aguçada do que eles. Uhum. E é uma troca tão rica isso que é feito, que não tem como as áreas não saírem mais fortalecidas. E aí quando você falou que trouxe aqui, que abre um canal de diálogo franco com as áreas, isso é interessantíssimo, porque você consegue entender realmente a necessidade do teu cliente, porque no final das contas a gente está falando de um cliente interno. E a gente não pode tratar de outra forma. E aí eu não sei se você faz algum tipo de pesquisa ali de satisfação, você abre uma pesquisa corporativa e tal, e depois monta o seu plano de ação, acredito que seja algo nessa linha,
Mas quando você tem esse canal de diálogo aberto e franco, realmente eu também acredito que faça muita diferença. E tem uma coisa que a gente aprendeu no Exército, né? A tropa é espelho do líder. Espelho do guia, né? Espelho do guia. E isso é interessante, porque se você não passa isso também para o teu time, o time não vai trazer o resultado que você precisa, essa interação com as outras áreas, e a sinergia ela acontece no dia a dia, né? Pequenas coisas. Verdade. E, por exemplo, eu sou pago para resolver problema, mas eu sou pago para assumir risco também. Eu sou pago para dialogar com as áreas. Eu preciso fazer isso. Quando o time reproduz esse comportamento, eles começam a desenvolver habilidades as mesmas que eu começo a desenvolver junto com eles, né? Fica uma retroalimentação do time referente a essas habilidades. O que é legal? A gente começa a perceber o que é importante para as outras áreas, para entender se aquilo que a gente está falando não, de fato precisa de um não, ou ele precisa de uma outra maneira de ser resolvido. Cara, tem matéria-prima que não pode ficar de fora da planta por 30 minutos porque para a produção. E ela está com algum constrangimento ali, de repente, no documento, alguma restrição de cadastro, e aí você vai deixar um caminhão desse na rua para ele ser avariado. De repente você pode trazer ele para dentro da planta, no local segregado, aí você conversa com engenharia para ter esse local, conversa com o EHS para dar as condições seguras desse local de espera até a regularização daquele documento, daquela situação. Tem várias coisas que a gente pode fazer além de falar não. Eu faço, sim, pesquisa na empresa. Por exemplo, recentemente a gente passou a gente não tem problema nenhum falar isso, a gente passou um formulário para o time de profissionais, são os times de dentistas, vendedores que vão a campo. A gente passou um questionário para eles, para entender quais são as dores no dia a dia dessa galera que está na rua. A gente recebeu essa informação. Depois que a gente recebeu, a gente analisou a informação. Depois disso, uma coordenadora do meu time foi a campo passar dia com o time que tem essa rotina. Aí a gente trouxe para casa, a gente está preparando um e-book, mais um dia de treinamento. Essa interação, esse trabalho em conjunto com essas áreas, traz visibilidade para a minha área como uma área de caring, uma área que cuida das pessoas, uma área que eu estou incluindo essas pessoas no conceito de segurança. Só eu entendo de segurança. Eu trago eles para o meu universo, eu ensino, eles também estão entendendo de segurança. E aí eu começo a encorajá-los a terem atitudes e comportamento de segurança. Seja ligar no 90, que as pessoas hoje aqui no Brasil, a gente sabe que é a cultura do medo. Sim. Então, é essencial. A gente começa a ser visto como pessoas que cuidam, como pessoas importantes no processo. Tem que ter essa interação. E o bacana é que você começa a criar embaixadores de segurança dentro da empresa. Isso é sensacional. Eu gosto disso. A gente tem um projeto exatamente chamado isso, Security Ambassadors, que são os embaixadores de segurança, que também é uma linha de conexão com outras áreas. Eu tenho a minha linha de reporte direto, né? Então, a gente fez um projeto lá de conversas de carreiras com pessoas de sucesso dentro da companhia. Então, são várias pessoas de várias áreas que têm uma carreira brilhante, né, dentro da Colgate. E o meu time foi conversar, entender as experiências, como foi a carreira desse pessoal. Um podcast ali, né, de um para o outro. Essas pessoas começam a ser nossos embaixadores, cara. Primeiro, estão dando coach pro meu time. Porque se eles... De graça, né? De graça. Porque se eles só forem nutridos pela minha experiência, eles sempre vão ser, entre aspas, mais pobres que eu. Entendeu? E eu preciso que o meu time cresça, talvez até mais que eu, para me assessorar. Então, eles passaram a fazer coach pro meu time de forma gratuita. Segundo, quando o meu time está numa mesa de reunião, e porventura, e a gente pode fazer isso, a gente vai fazer isso, fala alguma besteira, ninguém avacalha a gente. Porque o nosso embaixador está na mesa e fala, pô, peraí, eu entendi o que ele quis falar, vamos mudar de assunto aqui. Ele já dizia, e a gente vai ganhando experiência, vai aprendendo. Não é que ele joga uma cortina de fumaça, mas, pô, ninguém vai mexer com esse cara aqui porque ele é da segurança. Esse assunto talvez ele não foi feliz, mas ele ainda sabe o que ele está fazendo aqui. Vamos mudar de assunto. E a gente aprende com isso. Então a gente tem, de fato, embaixadores, promotores da segurança. Foi algo estratégico. A gente está falando de estratégia? Foi algo estratégico, sim. Foi algo pensado, sim, mas com um propósito verdadeiro. Não foi nada forçado, sabe? Então, não é só trabalhar em segurança. Tem os bastidores, tem que cuidar. E o interessante é que a gente pode falar de tudo, né? Dentro da gestão de segurança. Da própria gestão, da parte de tecnologia, de inovação, de processos, né? Mas, no fundo, a gente continua falando do ser humaninho, né? Pessoas. Então, assim, essa questão da liderança, essa questão da formação do time, formação constante do time, do desafio, né? Mas aquele desafio no sentido de
olha, não vou colocar nem ele na linha de estresse, né, nem ele na linha de zona de conforto ali. Ele está na linha de crescimento constante. Então eu percebo que você traz muito isso na sua fala. E aí, falando da questão da liderança, de desenvolvimento dos times, no seu ponto de vista, como é que é essa importância no dia a dia, né? A questão, por exemplo, da formação do teu pool sucessório. Isso é uma coisa que a gente, como gestor, a gente tem que trabalhar o tempo todo para que tenha realmente times de alta performance, né? Resultados consistentes ao longo do tempo, como que você vem tendo aí com sucesso na Colgate. A gente acompanha a tua carreira há algum tempo, então a gente sabe que essa parte da liderança é muito forte em você. Como é que você lida essa liderança no dia a dia com o time? Eu já falei algumas vezes, eu adoro lidar com liderança, né? Eu gosto muito. Não significa que eu sempre acerto, pelo contrário. Acho que por eu ter mais errado que acertado... Agora a gente acerta, né? Agora a gente acerta. Mas olha só, até uma coisa que eu queria... Até um dia uma oportunidade para falar sobre isso. Eu passei recentemente por uma crise de liderança, cara. Recentíssimo. E eu já sabia que isso ia acontecer comigo. Porque onde eu vou, no LinkedIn, eu gosto de ter esse tema, eu falo desse tema, eu falo do meu time. E eu tava esperando. E talvez até eu estivesse provocando isso. Porque eu queria passar logo por esse estresse, por essa crise de liderança, né? Minha com o meu time. Porque, poxa, sem falsa modéstia, a gente entregou muita coisa, cara. A gente fez muita coisa legal. Tá todo mundo muito de alta performance. E chega uma hora que a gente começa a bater as cabeças, sabe? Questionar o líder questionar a sabedoria do liderado. Porque eu questiono a sabedoria dos meus liderados. Pô, calma, você não tá pronto. Pô, às vezes o cara tava, meu. É aquele senso de irmão mais novo, sabe? Aquele senso de proteção demasiada. A gente não quer expor a pessoa para que ela não dê com os burros na água ali. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a gente está atrapalhando. Está atrapalhando. E ao contrário também. Sim. Eu já estou pronto e talvez não tivesse. Então a gente passou ali alguns meses, talvez 3, 4 meses, numa crise bem pesada, um clima bem fechado ali do time. Mas eu acho que é essencial pro caminho que a gente está tomando agora. A gente saiu disso, quebramos a onda, sabe? Então, eu tenho um negócio desse também. Tá chegando uma crise, atravessa logo, mergulha fundo e sai logo do outro lado, vai passar. As conversas difíceis. Comunique, seja transparente. Porque acho que o melhor caminho é o da verdade, né? Sim. Não tem como ficar dando tapinha nas costas do colaborador e as coisas não acontecerem. A gente teve uma situação, vou contar para vocês aqui. A gente teve uma situação lá com o meu time que eu peguei e marquei uma reunião numa outra sala que não era na minha. Porque eu queria uma conversa franca. Eu não queria uma conversa se eu faço na minha sala, eu tô colocando a minha autoridade. Sim. Eu não tenho conversa franca. Então marquei numa outra sala, antes de entrar eu tirei meu crachá, deixei na maçaneta da porta. São os símbolos da liderança. Os símbolos da liderança. Isso. Deixei na porta. Aí a gente conversando, tal, aí uma das pessoas falou assim, você tirou a sala porque... tanto que você não fez na sua sala, porque você emprestou pra alguém usar. Aí o outro falou assim, não, cara, ele deixou o crachá ali fora, você não viu o que ele tá fazendo? Ele tá levando a ideia na mesma linha aqui, sabe? Pode falar o que você quiser, pra minha segurança psicológica total, meu cara, amigo. muito barato que a galera consegue me ler já, sabe? Então, esses eram sinais de que, tava certo, apesar de estar no momento crítico, né? Mas voltando ali, até, eu fiz esse parênteses porque eu precisava falar isso, porque é honestidade com o meu time também. Às vezes que eu falei que, poxa, eu empodero, eu deixo liderar, eu preciso ser honesto e falar das vezes que eu erro também, das vezes que a gente tem crise. Sim. Acho que essa é uma transparência que todo líder tem que ter. Mas, voltando, eu acho essencial. O líder tem que liderar. Se eu estou preparando uma linha sucessória, promovi agora o Samuel é o coordenador Brasil, né? Parabéns, Samuel, pela oportunidade. Desejo os mais votos sinceros de sucesso e felicidade para você. Sabe que sempre pode contar comigo. E agora ele já vai fazer o teste eficaz, né? Tá desde o começo do ano ralando, vou ficar 2 semanas fora em Brasília, ele vai ficar na função. Então, não é só o cara substituir, em último caso. Cara, se você tem uma oportunidade de deixar a área na mão do cara, inclusive para ele errar, empodera, né? E assume a responsabilidade deixa pela área, por que não? Exato. Tá tendo alinhamento, né? Tá tendo alinhamento. Exato. E olha só, a promoção de um elemento do meu time, ela não é feita e validada apenas por mim.
É um comitê. Entendeu? O CEO da empresa Isso. aprova, o meu líder aprova. Então tem um consenso, ele tem um conjunto de pessoas que aprovou aquilo e quer ver aquilo ser testado na prática. Cara, eu tô na expectativa, acho talvez mais do curso que eu vou fazer do que... mais ver o Samuel atuando na minha cadeira do que do curso que eu vou fazer. Mas eu tenho certeza que ele vai fazer muito bem. E é isso, né? Tentar colocar a medida certa no copo, sem transbordar, sem faltar, sem estar muito quente, sem estar muito frio. Gosto dessa analogia. Mas é difícil e é gostoso. Tem que ser feito isso, né? Sim, sim. E falando um pouquinho, a gente acabou falando de pessoas, eu vou pular aqui o nosso roteiro para a gente falar um pouquinho de gestão de performance e desempenho mesmo, que tem a ver com esse tema, né? Uhum. A gente fala de liderança, mas só tem uma liderança se você tiver um time, se você só tem um time e uma liderança eficaz se você tiver uma equipe de alta performance e de desempenho. Como é que é a tua gestão aí do desempenho no dia a dia? Uma coisa que é interessante também, você tem alguns indicadores de desempenho, métricas, SLAs, até a ver com pessoas, com processos, enfim, até concorrências, por que não? Sim, sim. Eu sou apaixonado por indicador, né? Quem fala isso toda vez é Michel Pípolo, do Grupo sim, GPS. sim. Serpa é apaixonado por indicadores. E é verdade, porque é aquele, né, clichê falar, mas quem não mede não gerencia. Então, e não é justo também. Porque quando você coloca métricas ali, objetivas, né, quantitativas e qualitativas, todo mundo sabe a regra. Se você avaliar por aquilo, você vai ser justo com o que está combinado. Talvez nos valores de cada um não seja tão justo, mas com o que está combinado você consegue ser justo e perfeito. Então, tem que ter alinhamento, tem que ter KPIs para você medir o time, e a gente tem que fazer um exercício de dar mentoria, de dar coach para o time. Eu vejo uma falha muito grande, às vezes, assim, no mercado, de querer contratar somente profissionais prontos. E aí, quando você contrata o cara pronto, ele também não está pronto para aquilo que você quer, se você já não o conhece e já não trabalha com ele há muito tempo. Então você vai se frustrar e o camarada vai se frustrar também. Então precisa voltar ali para fazer o alinhamento de expectativas, né? Calibração, né? Balizamento. Você precisa demandar um tempo. Começa um profissional novo no meu time segunda-feira. Segunda-feira eu tô lá na fábrica que ele vai começar. Vou me esforçar ao máximo para ficar a semana inteira lá fazendo isso. Mas o Samuel vai estar lá toda semana, que é o meu segundo no comando. Então a gente precisa dedicar, parar, deixar quem já estava tomar a frente, liderar e errar para a gente se dedicar para esse novo que está chegando. E é interessante você trazer esse ponto também, porque a gente costuma dizer aqui internamente na ICTS, primeiro, o líder tem que gostar de gente. E segundo, ele tem que estar disponível para o time. Então, se você é um líder e você não dedicar, vamos falar de indicador aqui, de métrica, né? Mais de 95% do teu tempo. Exato. Olhando para as pessoas, para o desenvolvimento delas, você, infelizmente, não está liderando nada, você não está desenvolvendo ninguém. E você não faz nada sozinho como líder. Né? Então, quando você traz esses pontos, fica bem bacana e bem nítido a questão dessa liderança mais próxima. E tem gente que acha que é só estar lá no site no primeiro dia, né? Não, a liderança, ela sabe, esse acompanhamento é contínuo. O desenvolvimento dos materiais, das entregas, nas comemorações, no dia a dia, enfim. E a gente nota isso na tua fala. E eu recebi até um feedback do meu time no começo do ano, né? No final do ano passado, a gente fez uma conversa lá horizontal, né? E porque eu não vou só na minha linha de sucessão, eu vou na segunda e na terceira. E eu recebi um feedback do supervisor, a gente chama de 01, né? O 01, cara, daqui pra cá é com a gente. Você tem que ficar dali pra lá. E como você vai saber como o seu coordenador tá lidando com a equipe? Cara. Como que a equipe está recebendo essa liderança da coordenação? Como é que você vai dar um feedback mais assertivo para tua linha, logo, teu N2 ali, Sim. Se você não está conversando com o time? É difícil, cara. É difícil pra caramba. E eu tô tentando deixar cada vez mais na mão. Precisa. Essa linha que falou comigo, eles estão preparados. Cara, que eu gosto muito do negócio daquele jeitinho, sabe? Você é um infante artilheiro, né, Tiago? Quase isso, né? Então, meu pai é artilheiro, né? Então, tem um pouquinho. Tem alguma coisa de DNA. Tem alguma coisa de DNA. Então, tem que deixar na mão deles, mas eu proponho desafios, entendeu?
Isso é contigo? Então tá bom. Então daqui a 3 meses, esse cara vai ter que apresentar alguma coisa, tá contigo. Então eu vejo nessas apresentações o resultado que foi produzido. É uma maneira de eu continuar na alça massa ali, né, na minha pontaria, mas deixar ser desenvolvido por quem eu estou desenvolvendo. Que é natural das coisas, né? A gente fica muito apegado, não quer largar. E precisa ouvir feedback do time também. Ninguém vai se arriscar a falar uma besteira para uma pessoa que eles gostam, que admiram. Então, se eles estão falando, você tem que ouvir. Eu costumo dizer que feedback é presente, né? É presente. Tempo atrás aí da minha vida profissional, eu reuni o time e comecei a conquistar ali com a segurança psicológica, as pessoas falando e tal. E vinha muita coisa assim, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, você fala desse jeito e tal. Aí você vai fazendo um paretão bonito e vai tratando. Então, assim, porque é um presente, porque a pessoa só vai falar o que ela acha realmente da sua postura profissional se ela estiver confortável e estiver preocupada com o seu desenvolvimento. Então, nem todo mundo entende isso, mas quando você consegue transmitir essa mudança de mentalidade para o time acaba crescendo. Sim. Um outro assunto também, Diego, que é interessante aqui a gente conversar, o pessoal que está nos assistindo, é a questão da tecnologia e da inovação, né? Como é que é a tecnologia e inovação lá no seu dia a dia? Bom, vamos lá. A Colgate ela é muito tecnológica, né? Cara, a gente tem o centro dos cientistas na Colgate lá, impressionante. Conhecer um pouquinho, eu não posso abrir, nem falar por cima, porque é uma especialidade que eu acho que eu tenho que estar mais uns 20 anos para entender, né? Como aqueles caras pensam. A Colgate é uma empresa muito tecnológica. E como todas as outras, tem um apelo, né? E uma vontade de ter tecnologia em todas as áreas. E cabe a cada área entender o que serve de tecnologia para sua missão, o que serve como inovação, o que de fato é inovação. Até daqui a pouco eu vou fazer uma palestra no C-Level do Bootcamp falando sobre isso. Inovação na visão do gestor, tomador de serviço. E eu entendo que inovação é você fazer algo melhor, mais rápido, mais forte, né? Mudando o comportamento, ou mudando produto, ou mudando maneira de trabalhar. E você tem que conseguir um resultado melhor que o pessoal espera. E mais que tudo, para inovar, a inovação ela não pode ser um trauma. E por que eu estou falando isso? Porque eu já tive alguns traumas quando o assunto era inovação. Por quê? O que todo mundo está falando que é inovação hoje no mercado? Aí você pega aquilo e você quer vestir. Não cabe em você. Não é do seu tamanho. Ou tá mais largo, ou tá mais apertado, ou tá muito mais caro do que você pode, ou você tem mais grana para investir em outra coisa. Então, é difícil quando você olha para o que todo mundo está olhando. Você tem que entender qual é a necessidade do teu negócio. O teu cliente interno, eu penso o seguinte, o meu cliente interno, ele não sabe a diferença do que ele quer e do que ele precisa. Perfeito. Eu quero um drone, mas ele precisa disso agora, nesse momento. Olha como a operação está... Olha o que está acontecendo na operação. O cara não está fazendo o básico. Não está fazendo o básico. Eu vou pôr um drone para complicar. O guarda lá, ele não está entendendo como preencher uma ocorrência. Você vai dar um drone na mão dele neste momento. Então, inovação, ela é fundamental para a gente acompanhar a sofisticação do mundo. Só que se você está atrasado na tua passada, primeiro corrige a passada. Aí quando você corrige a passada, de repente aquilo você percebe que nem é fundamental. Só estavam achando que era porque tinha um buraco aqui. E tem um ponto assim que às vezes a gente quer ir com uma ideia mirabolante. Quando na verdade a gente tem que fazer o mínimo de forma assim, com uma inovação incremental bem bacana, que te traga um benefício e que diminua o teu esforço. Inovar a maneira de trabalhar. Sim. Inovar a maneira de lidar com o público. Inovar no teu time, às vezes, né? A primeira inovação que eu apliquei lá na Colgate foi o BID. Uma redução de quase 1 milhão no ano, colocando mais gente para trabalhar, contratando mais recursos, colocando veículo elétrico. Sim. Isso é uma inovação. E ainda com a pílula de ESG, né? De ESG. E é uma inovação olhando... É uma produtividade, né? Por quê? Porque o perfil do profissional que trabalhava lá
estava transbordando o copo e não precisava daquilo tudo. Então a gente começa a enxergar as oportunidades, é uma maneira nova de trabalhar, que entregou mais performance, um SLA bombando, né, sempre acima de 95%, um ano de gestão direto sempre acima de 95%, sendo medido, algo que não era medido anteriormente, então eu começo a mostrar resultado. É uma maneira inovada de trabalhar, arrojada de trabalhar, porque não era feito assim antes, por N motivos, porque era melhor desse jeito antes, agora não é mais. Então, tem isso, né? Inovação é tecnologia? Não necessariamente tecnologia. Tá? Se você está falando que você está sendo tecnológico no sentido de ser arrojado na maneira de você pensar, eu posso concordar, né? A roda passou a ser redonda, era uma tecnologia. Talvez as pessoas confundam. Acho que a gente tem que deixar de ser analógico e ter um pensamento digital. Sim, tudo bem. Mas não necessariamente a gente vai sair colocando tecnologia da NASA em tudo. Exato. Nem faz sentido. Exato. Um outro ponto também que a gente fala muito em tecnologia e inovação, agora está na moda, né? Eu ouvi algumas pessoas falando, o gestor agora que não tem o pensamento analítico, que não saca de análise de dados, ele não é um gestor do futuro. Não, ele já não é um gestor do passado. Né? Né? A gente ouve isso como se fosse Exato. E como você trata essa questão da análise de dados, né? Do input de dados, das ocorrências? Acredito que você tenha sim. situações para tratar. A gente sempre fala, né? Quem trabalha na área de segurança e fala que não tem problema, a gente já fica preocupado. Exato, exatamente. Pô, eu adoro a parte digital, né? E analítica, né? O Data Analytics. Porque, como eu falei, eu gosto de medir, ter KPIs, ter um SLA. E isso sempre foi feito. A diferença é que antes era no papel, tinha pilha de ocorrências graves, pilha de ocorrência média. Depois foi para o Excel. Depois para o Excel. Agora tá mais bonitinho, tá mais dinâmico, né? Porque você consegue fazer integração com planilhas, com software, usa as APIs, as conexões, e o negócio fica dinâmico. Mas se não fosse assim, você ia parar todo dia e você ia dar mais trabalho. É essencial, acho mesmo, assim, a gente se sofisticar na medida que os analíticos vêm se sofisticando, porque, como você mesmo falou, isso foi desde sempre, né? Mas poxa, você toma melhores decisões, você se apresenta melhor. E uma coisa importante, né? Eu tenho lá meus analíticos de segurança patrimonial, gerenciamento de risco, loss prevention, proteção de executivos, mais alguma coisa que eu não lembro agora aqui. Isso é controle. Isso é controle. Sim. Quando você coloca seu budget, passa a virar gestão. Aí é gestão. Então você tem que ter também análise do seu budget, né? Realizado versus o orçado, o que você vai jogar para o mês que vem, o que você deixou de gastar esse mês. Ter essa visão, porque sem isso é só controle. Você está olhando ali alguma coisa que precisa de um investimento, você já abre o BI aqui, Dudu. Opa, desculpa a produção, não vou quebrar o... Infantaria, né? Tem mais que 2 botões aqui, eu já começo a quebrar tudo. Então você tem que ter o budget, que aí você já começa a tomar uma decisão primária ali, já na sua frente, na tela. Então, eu gosto de pensar em Data Analytics, mas lembrando que a gente precisa ter a parte empresarial, o gestor de segurança precisa ter a parte empresarial também. A visão financeira. Financeira, sim. Né? Para poder, de fato, fazer gestão, senão o analítico ele é apenas um controle. E tem uma coisa que a gente fala muito aqui dentro da ICTS, aqui no nosso hub de inteligência, que eu não posso ter muito esforço para imputar dados e sobrar pouco tempo para analisar os dados e tirar insights para o negócio. Porque senão não adianta. Eu estou gastando o meu tempo para colocar uma informação para dentro e não sobra nada para eu agir. A questão lá do ver e agir, né? Então, assim, a gente tem que ter essa tranquilidade, sabendo que os dados estão sendo imputados de forma mais assertiva possível, de uma forma simplificada, fácil, que, por exemplo, o vigilante lá na ponta consiga imputar esses dados facilmente, mas que você consiga, depois com o trabalho ali de análise de dados, tirar insights para até ajudar na construção do teu orçamento. Eu vejo, complementando até, se a gente não faz o que gosta, a gente tem que procurar gostar do que faz. E você, como um gestor de segurança, ou de qualquer área que você trabalhe, primeiro, você tem que gostar de segurança, gostar de gente, gostar de vistoria de caminhão, gostar de proteção de executivas. E agora é o BI, você tem que gostar de BI. E aí, é o que você falou, você não pode perder tanto tempo imputando dados e pouco tempo na análise. Mas você tem que ser um pouquinho persistente,
Porque o desconforto vai te fazer melhorar aquilo. Então, se você tem lá a sua primeira planilha de BI que você fez, nossa, que legal, só que eu tenho que alimentar isso aqui todo dia, uma hora isso vai te incomodar e falar, não é possível, tem que ter um botão que resolve isso pra mim, tem que ter uma conexão aqui que isso vai melhorar. E você vai encontrar. Então, para tudo, toda ferramenta nova, eu acredito que tem que ter persistência. E persistiu, não avançou, cara, você não tem problema de falar, não quero mais, vamos começar outro. Erra rápido. Começa outro negócio. Eu brincava muito com os alunos na faculdade que eu dava aula, que assim, perguntava assim, qual é a qualidade de um gestor de segurança? Aí o pessoal, conhecer tecnicamente a área, olha, tem que saber aquilo, tem que saber aquilo outro. Eu falei, não, é ser preguiçoso. Não, mas como assim ser preguiçoso? Não, você tem que gastar pouco esforço e dar muito resultado. Então você tem que saber escolher as suas batalhas no dia a dia, né? Não dá para sair abrindo um monte de frente. Então você tem que ser inteligente na hora de escolher o que você vai fazer. Uhum. E aí tem a ver com a questão da visão estratégica, né? Tem que mergulhar. Em cada nível que você tiver dentro da sua carreira, né? É importante entender qual é o esforço que você tem que entregar para você ter o resultado desejado. Por exemplo, nos trabalhos que hoje fazem os meus supervisores, eu me esforço muito pouco, mas tem um excelente resultado. No trabalho que o meu CEO faz, eu me esforço muito, porque eu preciso entender como ele pensa, eu preciso exercitar isso para adquirir essa habilidade e no futuro eu ter baixo esforço. E aí é o que você falou, às vezes as pessoas se perdem, ela continua executando aquele esforço dela para o resto da vida naquilo que ela já tem habilidade, ao invés de arrumar uma maneira mais prática para ser o bom preguiçoso, né? Digamos Exatamente. assim. É importante. E o pessoal tem preguiça, cara, de mergulhar, de debruçar no tema. Eu percebo isso, que todo mundo quer... Bodão fala isso, né? A gente tem que ser mais que parecer. Então, se você parece muito, seja mais ainda. Perfeito. Né? E, Diego, quais são as tendências, os desafios que você tem enxergado para a área de segurança empresarial hoje em dia? Eu não sei se é uma percepção real ou é a minha particular, né? Mas é uma coisa que eu já vinha almejando e trabalhando, e eu vejo que hoje é questão do BCP, né? Do PCN, do Plano de Continuidade de Negócio. Nós, profissionais de segurança, temos uma rara oportunidade de sermos este profissional que pensa no negócio sem parar, no negócio andando, pela empírica habilidade de percepção de risco. Né, de uma parada, de uma crise, de algo nesse sentido. Óbvio que a crise faz parte do PCN, ela não é o PCN. Mas uma coisa que eu recomendo ou encorajo fortemente todo gestor começar a estudar, pegar uma literatura, porque não cai na mão de qualquer pessoa, né? O PCN é algo muito complexo. Mas você ter o pensamento do plano de continuidade do negócio vai fazer você ser um bom guarda. Tem um elemento que entra aí dentro desse plano de continuidade de negócio, que é o aumento dos desastres naturais no Brasil. Uhum. E o fato é que a maioria dos gestores não estão preparados para lidar com esse tipo de situação e nem colocam isso no seu plano de continuidade. Energia elétrica, é o que a gente está falando agora. Né? A gente pensava muito na questão ali vai faltar combustível, vai ter uma greve de caminhoneiros e tal. Mas teve uma inundação, amigo. Teve um escorregamento. Um curto dentro do teu CPD que derrete lá as fibras, e aí? Como é que você vai mudar a operação? Vai fazer o quê? Vai desligar? São muitas coisas, até a própria cadeia de valor. A chegada de insumos, por exemplo. Né? As 4 indisponibilidades que a gente pode ter, né? De instalações, de pessoas, de tecnologia e... Me fugiu a 4ª disponibilidade agora. De tecnologia e enfim, me fugiu. Mas você tem que pensar o que pode ficar indisponível para você ser o melhor profissional. Então, se o vigilante entende que aquele caminhão não pode ficar lá fora porque ele é um caminhão de insumo e se ficar indisponível insumos a gente não vai produzir, ele vai alertar o supervisor, olha, tem um caminhão lá fora que está dando problema. E aí a comunicação tem fluidez, né? Ou seja, acho que essa aí é a maior tendência que tem, né? O profissional de segurança, quer seja o nível dele, operacional, tático, estratégico, não pode pensar só em segurança. Não pode pensar só em segurança, tem que ir além, né? Sim. E
quais seriam as dicas práticas que você deixaria aí para os nossos ouvintes, para alguém que olhe para o Diego, para a trajetória de sucesso dele e que queira se espelhar na sua trajetória profissional? A primeira coisa, medida prática, é sempre pedir ajuda. Sempre baixar a guarda quando você não souber, né? Pedir alguém que você admira, alguém que você gosta, chama lá no LinkedIn, chama na empresa, vai conversar, tenha sempre um manual do seu lado para te orientar, né? Por exemplo, agora eu esqueci uma coisa agora, mas não faz mal, eu sei onde ela está. Eu sei onde recorrer, eu conheço o caminho. Então, conhecer os caminhos é mais importante que você decorar eles. Porque você, sabendo o que fazer, você recorre para um mentor, você recorre para um manual, você recorre para uma ajuda. Sempre buscar a polimatia, né? Conhecer de tudo um pouquinho. Eu vejo que isso é muito importante. Ter persistência, né? E saber a hora de falar, não foi bom, volta. E eu brinco muito, tem a questão que é a humildade de ser um eterno aprendiz, né? A gente não sabe nada, mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe nada. O pessoal lá, meus chefes, eles já me deram um feedback que eles gostam de mim por conta disso. É diferente, né? Quando alguém te pergunta alguma coisa, fala, não, eu já sei. Não, eu já sei. O já sei é de um conceito passado, você concorda? Qualquer momento que você fala já sei, é de um conceito passado. Quando você fala assim, eu vou entender melhor e vou procurar isso daqui, você está falando de uma análise nova. Então, falar que já sabe das coisas, você sempre está falando do passado. Perfeito. E qual, assim, para a gente está chegando nos momentos finais aqui do nosso podcast, bate-papo, já fluiu, já, né? Passou. Mas qual seria a dica de ouro que você deixaria para a galera que está começando na área? Caramba, já falei que para pedir ajuda, né? Todo mundo. Mas estudar um idioma. Acho que essa é uma dica de ouro. Faz diferença, né? A gente brinca que o mercado está dividido em dois. Acho que vou te falar, quem me falou isso foi o Igor People uma vez. Anderson, o mercado está dividido em dois. Quem fala inglês e quem não fala. Cara, poxa, eu joguei fora tanta oportunidade de falar melhor inglês, e eu sempre estudei. Uhum. Só quando eu vi que o negócio realmente fazia sentido, eu comecei a me aprimorar, e hoje eu falo inglês e espanhol. Mas começa logo, cara. Começa logo, você vai dar um jump ali, vai passar tanto lá na frente. Tem muita gente boa que não tem as mesmas oportunidades que eu tive só por conta do idioma. Pessoas que eu admiro, que eu falo, caramba, essa pessoa, se falasse inglês, com certeza ia tá atrás dela ali, seguindo, porque é um talento, sabe? Que bacana, cara. É a dica que eu dou. Camarada. Valeu. Obrigado. Bom. Obrigado, produção aí. Obrigado, produção. Pessoal, só para encerrar, sigam as nossas redes sociais da ICTS Security no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. Até a próxima, pessoal.